Bora pra análise do clássico 0-0, Ale Oliveira. O jogo merecia mais, né? O jogo teve claras chances para ter gol, mesmo que um para cada lado talvez, mas as equipes jogaram para criar e quem sabe fazer mais gols ou fazer gols, o que não aconteceu, Ale. O Cruzeiro, embora tenha jogado com o mesmo esquema, e a gente fica com a impressão, até a gente tá comentando isso no início da jornada, né? Que o Seabra chegou há mais tempo, né? Porque o time do Cruzeiro é mais redondinho, né? Mais organizado e tal, mais definido, principalmente mais definido, né? Mas não, o Milito chegou antes que o Seabra pro Atlético, né? E o Cruzeiro jogou no mesmo esquema, praticamente com os mesmos jogadores, acho até com uma melhora técnica, né? O Wallace, eu acho que ficou provado que é mais jogador do que o Romero, para quem tinha dúvida, né? E ali o Kaique e o Marlon não muda muito, embora o Kaique não tenha feito um bom jogo hoje também, ofensivamente. Mas depende muito, sempre vai depender muito, por mais que eu respeite o trabalho dos treinadores, do jogador, né? Então hoje, por exemplo, o Cruzeiro teve uma partida muito abaixo do Matheus Pereira. Aliás, contra o Fortaleza também. Então já pode ser um indicativo de algum desgaste, algum desconforto, alguma queda do jogador. Mas o Matheus Pereira não jogou. E aí quem salva normalmente o Cruzeiro quando o Matheus Pereira não joga bem, que é muito raro, é o William. E o William também estava com dificuldade para apoiar. Até pelo posicionamento do Matheus no segundo tempo, até porque tinha que marcar o Arana, o que não é fácil. Enfim, o Cruzeiro teve um comportamento tático que normalmente ele tem, mas precisava que o Matheus e que o William jogassem. Se não tem tática que resolva, a tática não faz o gol sozinha, a tática não resolve, você precisa do jogador. E hoje os dois principais jogadores do Cruzeiro tiveram aquém. O Atlético, que veio com uma postura mais defensiva, mais cautelosa, evidentemente. Pra você ter uma ideia, né? No retrospecto recente, os últimos jogos entre o Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, onde teve predominância mesmo, que um time deitou no outro, foi naquele 3-0 do turno, lá na Arena MRV. E ali o quarteto do Atlético era Zarate, Scarpa, Hulk e Paulinho, né? Hoje você tinha o Scarpa, mas tinha Fausto Vera, Paulinho e Cadu. Então ali você limita, né? E o Cruzeiro, mesmo sem o Matheus Pereira jogar bem, no começo do jogo, até a metade do primeiro tempo, predominou, criou várias chances e tal. E aí, aos poucos, o Atlético foi entendendo o jogo, e principalmente por esse trio que jogou muita bola, viu? O Scarpa, o Paulinho vindo salvar, mostrando a cara pro jogo, e o Arana. O Atlético conseguiu equilibrar ainda no primeiro tempo. A ideia do Milito funcionou? Cara, se a ideia do Milito, é isso que eu tô falando, se a ideia do Milito era parar o Cruzeiro, ou diminuir o ímpeto do Cruzeiro, ou não tomar gol do Cruzeiro, embora o Cruzeiro tenha criado ali nesses 25 minutos iniciais, deu certo. A minha ideia de Atlético é esse quarteto que meteu 3-0 no turno. Aliás, foi no primeiro tempo, se eu não me engano, né? É de você se impor, porque tecnicamente eu ainda acho que o Atlético tem mais jogadores desequilibrantes, né? Mas se a ideia dele foi segurar o Cruzeiro, eu acho que é pensar menos do que o Atlético pode. Mas se era essa a ideia, deu certo. E no segundo tempo, quando ele colocou pouco, o Daverson e o Cadu é daqui na lua. O Daverson não é um craque de bola, mas para ele entrar no lugar do Cadu, ele vira o Reinaldo. Já é outro mundo. O Zarate, o Zarate pra mim é um dos jogadores diferentes desse Atlético. É um dos jogadores que você tem alguns diferentes. Tem o Scarpa, tem o Arana, tem o Hulk. Pra mim o Zarate é um desses. Então o Zarate também dá uma melhorada significativa. No segundo tempo acho que o Atlético ficou mais técnico e aí criou mais oportunidades. Então acho que o Cruzeiro sentiu muita falta dos seus dois principais jogadores que não jogaram bem, e o Atlético entendeu melhor ali o jogo e teve esse trio aí que pra mim jogou muita bola, viu? O Scarpa, o Arana e o Paulinho vindo receber, salvar, que jogaram bem.